Jardim da Penha é um bairro que tem uma relação muito profunda com a minha vida. Eu conheci o bairro ainda criança, um colega do Pica-Pau, minha época de calça curta mesmo, Danilo. Ele era gaúcho, morava atrás do Clube dos Oficiais. Eu lembro que o prédio dele era no meio do nada, isso aqui era um areal. O bairro ele se desenvolveu de uma forma com muito foco no comércio e serviço, ali pelas praças, né? Aqui a própria praça, hoje Praça do BH, na minha época era Praça do Santa Marta, talvez seja as lojas mais caras, uma das lojas mais caras que tem aluguel e venda, porque tem muito pedestre. O bairro tem um planejamento feito por Creso Euclides, na década de 50, mas ele tem origem muito antes. Jardim da Penha, ele se iniciou, a primeira tentativa de desenvolvimento dele foi na década de 30, quando o Thierry Veloso fez um projeto para fazer como um balneário Jardim da Penha e Jardim Camburi. E ele desenvolveu um veículo de comunicação para divulgar o empreendimento, um jornal. O empreendimento foi um fracasso, mas o jornal foi comprado pela Gazeta e virou o jornal A Gazeta. Pouca gente sabe disso, hein? Na década de 50, 1952, foram inaugurados os galpões do IBC, que estão até hoje aí no bairro. Naquela época, um pouquinho mais para frente, década de 60, a UFES era um campo de golfe. E interessante que na década de 60, no final da década de 60, em 1969, foram entregues as primeiras 106 casas, as casinhas de Jardim da Penha, agora todas reformadas, lindas e tal, e começou ali a vida no bairro. E o bairro, como ele era muito afastado de Praia do Canto, de tudo, né, as pessoas tinham um senso muito comunitário, por isso que existe a Associação 106, onde se faziam churrascos para angariar recursos. Logo em seguida, foi entregue o conjunto dos bancários, depois o conjunto dos estados, que eram destinados a bancários, funcionários públicos, empreendimentos feitos pela CIEC, do Joel Santos Neves. E o bairro veio tendo uma pegada de trazer a classe média depois. Na década de 80 teve uma expansão gigantesca o bairro. Na década de 90 um pouco mais tímida e hoje a gente volta a receber empreendimentos de um nível muito alto para a sua época. Exemplo que aconteceu, prédios do Saiter, por exemplo, na década de 90, como o Solar Maria Pagotto, que é um prédio que na época foi um fenômeno, 3 suítes, um apartamento espetacular. A Rua do Canal, que não era nada, era um areal onde eu aprendi a dirigir, roubando o carro, o Fusquinha vermelho que meu pai tinha, nas minhas tardes. Eu pegava pela Rua do Canal, pulando com o carro lá, fazendo cross com o Fusquinha, e depois pegava aqui a Anísio Fernandes Coelho, que era um lamaçal terrível. Eu ia para a escola a pé, saía aqui da casa do meu pai, que é na Jair de Santos Rodrigues, um pouquinho para cá, mais ou menos aqui assim, ó, a rua do meu pai é aqui. Eu vinha andando para o Sacré-Cœur, que eu estudava aqui, subia por trás, caminhando, via o aterro sendo feito. Eu lembro que eu acordava de madrugada para fazer atividade física, estava interditada a metade da orla. O bairro hoje recebe empreendimentos ao nível dos empreendimentos da Canal, da Nasca Bauer, e R$25 mil o metro quadrado, os apartamentos 16 mil, 15 mil aqui para dentro do bairro. O plano diretor urbano não ajuda pela questão dos afastamentos, senão o bairro poderia ter um desenvolvimento melhor. Eu acredito também que poderia ser feito um projeto de modernização dos conjuntos, revitalização, ou até mesmo uma alteração de plano diretor urbano para que o bairro possa ter um desenvolvimento mais qualificado agora, né? Então, acredito que a gente esteja no momento de reavaliar todos os planos diretores urbanos da capital. Até comentei isso no artigo que escrevi para a Gazeta sobre o centro. E é isso, o bairro não precisa verticalizar, o bairro é bacana por ser baixo, mas os afastamentos, as leis são um pouco complexas, inibe o crescimento, e o bairro, para ele crescer com mais qualidade, depende do mercado imobiliário, sempre. Claro que o mercado de usados de Jardim da Penha sempre é autossustentável, porque o mercado de usados representa mais de 90% do movimento do mercado imobiliário, mas imóveis novos sempre trazem novidades, trazem mais comércio mais sofisticados, investimentos, tanto públicos quanto privados. Então, o que eu posso dizer de Jardim da Penha? O bairro que é o Jardim, com a vista para a Penha, é um bairro maravilhoso, é um bairro onde as pessoas se cumprimentam nas ruas, as pessoas se conhecem, tem um espírito comunitário, tem uma feira maravilhosa que é uma atração turística, e as praças, né? Infelizmente, a praça do BH
hoje está em obra, mas tem muito morador de rua, precisaria ter uma providência para... que é um problema geral nas cidades brasileiras, né? Um problema social. Mas enfim, dentro de todas as mazelas que a gente convive, o bairro, na minha opinião, está entre os 4 melhores bairros de Vitória para se viver. E sem falar que está numa localização ultra privilegiada, está do lado da Praia do Canto, que é um bairro super sofisticado, está do lado de Mata da Praia, calçadão de Camburi, que é um magnífico aparelho urbano, né? A praia de Camburi, própria para banho, uma praia bonita, com calçadão, com aparelhos de ginástica, com uma cena da caruma havaiana, uma cena da ginástica funcional muito legal. E os comércios, né? Os comércios que são muito característicos aqui. Para você, uma outra curiosidade, o comércio mais antigo aqui do bairro, Bar dos Coroas, que é aqui na esquina do meu escritório, da esquina da Maria Eleonora Pereira com o Antônio Basílio. 1969. Começou como Secos e Molhados e hoje está aí o Bar dos Coroas tradicional. Pois bem, amigos, eu queria falar um pouquinho sobre isso, dizer para todos que o nosso escritório fica em Jardim da Penha. Nós temos aqui, inclusive, conosco, do nosso time, um agente mega especialista de Jardim da Penha, que é o Júlio César Marques. O Julinho, inclusive, faz o programa Vem com o Júlio, hashtag Vem com o Júlio no Instagram, que ele conta curiosidades sobre o bairro. E eu tive uma oportunidade de me aprofundar muito nos estudos sobre o bairro, que eu já vivenciava, que às vezes a gente vive no bairro, vive na cidade e não conhece a história dela, né? E eu gravei um programa de televisão, muito antes dos vídeos de imóveis serem moda. O Instagram nem existia Instagram na época, né? Era YouTube, na verdade televisão, no canal Imagem TV da RCA. Eu gravei o Rolê Imobiliário entre 2013 e 2016. Foram 85 programas, um por semana, toda vez um programa diferente. E o programa número 1 foi gravado em Jardim da Penha e me fez estudar muito a história do bairro. E o mesmo me fez com a Praia do Canto. Eu gravei o programa número 3 e vários outros, que originou esse livro maravilhoso, ao qual eu tive a oportunidade de escrever, Praia do Canto, A Vida das Ruas, e espero um dia também poder ter a oportunidade de escrever um pouco sobre a história de Jardim da Penha. Enquanto o livro não chega, eu vou publicando meus artigos na minha coluna quinzenal no Jornal Gazeta e pretendo fazer um artigo falando sobre o desenvolvimento de Jardim da Penha. Fala de mercado imobiliário. Pela proximidade da Praia do Canto, que é um bairro sofisticado, Barro Vermelho, que vem também crescendo muito, Mata da Praia, que é outro bairro muito sofisticado, os valores de apartamentos usados de Jardim da Penha são muito atrativos. São apartamentos, os mais novos, de 15 anos, 12 anos, 20 anos, talvez até 20 anos, mais modernos, e os novos são apartamentos que entregam muito por um custo-benefício. O bairro é muito tranquilo, não tem trânsito, trata-se de um bairro planejado. É difícil andar aqui, né? Aqui nunca ficou perdido de Jardim da Penha. Tem até um quadro muito bacana de uma humorista capixaba, ela brincando perdida aqui. Mas brincadeiras à parte, pelo fato de não ter trânsito, ser um bairro planejado, é um bairro que traz muita qualidade de vida, entrega. E quem mora aqui em Jardim da Penha geralmente não sai daqui para outro bairro. A gente tem até um jargão no mercado imobiliário que a gente fala que quem compra apartamento em Jardim da Penha é Jardim da Penhista. Quem vai comprar na Praia do Canto, Mata da Praia, Jardim Camburi, pode ser proveniente de outros bairros. Mas quem compra de Jardim da Penha é quem é de Jardim da Penha. Cresceu aqui, prosperou aqui. Às vezes ele nasceu aqui, foi criado na casa dos pais, vai comprar o primeiro imóvel. Ou às vezes ele já está com seus 40, 50, 60 anos e quer comprar um imóvel melhor ou um imóvel menor, não pior, menor. E ele quer Jardim da Penha, não quer ver outro bairro. Então é um mercado muito específico. E para isso temos aqui o Júlio César Marques. Nossa agência fica na Maria Eleonora, aqui no coração de Jardim da Penha. Temos estacionamento para cliente. Se você quiser bater um papo sobre o mercado imobiliário, tomar um café, estamos aqui à disposição para a gente. Os relacionamentos com os nossos vizinhos de bairro é sempre um enorme prazer. Estamos aqui no mesmo endereço há 29 anos, prestando um bom serviço ao mercado imobiliário e entregando resultados para os nossos clientes. E você também, corretor de imóveis, queira tomar um café conosco, fazer uma visita, saiba que mais de 85% das nossas operações são feitas em formato de parceria. Então, para a gente, os corretores de imóveis são tratados tanto quanto clientes do mais alto quilate. Eu sou Renato Avelar, corretor de imóveis, fundador do Clube de Precificação, embaixador da Remax Espírito Santo, colunista da Gazeta. Eu sou presidente da Federação Capixaba de Atismo, coisa que eu amo, e viajar é minha paixão, e o mercado imobiliário minha segunda paixão. Um beijo, queijo a todos.